E depois, seus sentimentos mudaram. Todas essas frustrações, todos esses problemas, toda a raiva eclodiu dentro dele. E então ele percebeu que Ike não dava a mínima. Ele disse, ele não se preocupa comigo. Ele não tá nem aí pra mim. Então foi nessa hora que o Marty disse a si mesmo, eu preciso colocar um ponto final, eu vou colocar um ponto final, e chegou a hora de eu romper com ele. Marty escreveu uma carta muito cuidadosa e educada. Ele sabia que se falasse pessoalmente, Ike iria manipulá-lo. E ele escreveu, querido Ike, fico feliz em relatar que tudo está bem. Há apenas um problema que estou tentando resolver. A quantidade de tempo que sinto que tenho condições de passar com você. Durante anos, Marty pagou Ike com a conta de sua empresa. Então ele escreveu que a despesa não era algo que ele pudesse manter por mais tempo. E o Marty continuou. Por mais que eu adore passar tempo com você, sinto que precisamos nos ajustar. Agora é a hora certa para fazer isso e eu estou em um bom lugar na minha vida. Então eu estou propondo e eu gostaria de tirar alguns meses de folga e reavaliar nossa situação em janeiro. Meu pensamento atual é que 1h30 por mês em seu escritório durante o almoço será o suficiente para um nível mínimo de atendimento. E é claro que quando uma crise ocorrer, como tenho certeza que ocorrerá, solicitarei um tempo adicional e espero que você seja capaz de me acomodar. No entanto, entendo que talvez você não consiga me ver e esse será um preço que terei de pagar. Por favor, saiba que esta foi uma carta muito difícil para eu escrever. Eu respeito e amo você e sua família e agradeço profundamente o que você e eu realizamos juntos ao longo dos anos. Nós dois sabemos onde eu estaria sem sua orientação e ajuda. A verdade é que eu carrego você comigo aonde quer que eu vá. E literalmente ouço sua voz me guiando. E espero ter a sua compreensão. E que o que estou fazendo, tomara que dê certo. Sei que o tempo dirá. Marty jogou a carta no correio e esperou. E a resposta escrita à mão chegou à caixa de correio de Marty alguns dias depois. E ele dizia... Você está cometendo o maior erro da sua vida. E ele ainda disse, o único aspecto positivo em não te ver foi o aumento oportuno em minha receita, já que não estou te cobrando mais barato. E o aspecto mais negativo é que sinto sua falta. Como você entende melhor que ninguém, o motivo pelo qual a demanda por meu tempo excede a oferta é que sou direto com minha análise em vez de educado. Não devo menos a você neste momento crítico. Marty, temo que a sua abordagem atual seja uma receita para o desastre. E aí ele disse que os funcionários do Marty eram passivos agressivos e que sabotariam a empresa em um piscar de olhos e que o Bruce e o Sam não têm força nem estômago para discutir qualquer coisa com ele e eles vão expressar esse ressentimento falindo a empresa. E aí no final ele disse, minha vinda para New Jersey uma vez por mês custará $15.840 anualmente e a minha ausência vai te custar muito mais. O Marty acreditou que o Ike estava pensando que eles estavam apenas a uma conversa de resolver as queixas, de resolver tudo que Marty estava incomodado. Mas a carta ainda continha mais coisas. Ela dizia, estou feliz que até certo ponto limpamos o ar, porque Beck e eu estávamos ficando ressentidos de sermos culpados pela bagunça financeira que você criou, metaforicamente e literalmente. E eu sei que quando sentarmos juntos seremos capazes de resolver as coisas. Fomos capazes por 30 anos, então faremos novamente. Estou ansioso para vê-lo outra vez, você tem nossa gratidão e será sempre nosso amor, Ike. Aí ele colocou um PS, você nunca enviou o cheque de $5.500 de agosto. Por favor, também envie as fotos da festa de agosto e os 2 painéis de montagem. Obrigado, Marty. E o Marty não mordeu a isca. Ele não respondeu aquela carta. E sabe por que ele não respondeu? Porque o próprio Ike o havia ensinado isso. Ele lembrou que em uma consulta onde o Ike o mandava expulsar alguém de sua vida, Ike também disse algo importante. Você não deve entrar em uma disputa contínua com alguém cujo quer romper. Não responda de volta. 3 décadas com Ike, onde ele ensinou Marty uma ou duas coisas, finalmente serviu para algo. Marty finalmente estava usando isso para se defender. Depois de ler, o Marty mostrou a carta de Ike para Bruce e Sam, e foi quando Marty se abriu para os rapazes. Mesmo depois de quase 30 anos, Bruce não tinha ideia de que Isaac Stevens, que ele conhecia, era um nome falso para Isaac Hexcroft.
Bruce ficou chocado e Sam envergonhado por não fazer ideia de que seu amigo de infância tinha se tornado um mercenário. E ambos estavam furiosos. 5 meses depois, o Marty estava fazendo compras e o seu celular tocou. E no início do mês, ele havia mandado de volta algumas coisas que haviam ficado do Ike nos Hamptons. E a Beck deu um jeito também de mandar uma lista de itens adicionais que ela queria de volta, incluindo os livros não publicados de Ike. E quando ele atendeu a chamada, Beck reforçou isso e disse: "As minhas filhas querem ver esses livros, por favor, nos devolva." E Marty sabia que isso era uma mentira descarada. Era Ike quem queria. Mas ele disse: "Não, não, não, não. Eu revisei e revisei e redigitei várias e várias vezes esses livros e você não vai receber isso de volta. Essa é a única coisa que eu tenho, que você quer mais que qualquer coisa. Devolva meus 30 anos de volta e eu te devolvo seus livros." Mas logo após o telefonema de Beck, ele recebeu um ataque diferente. Uma última carta às 2 horas da manhã, no dia 27 de março de 2011. E Ike havia escrito o seguinte: "Caro Marty, caso você responda a minha carta ou não, eu preciso escrevê-la. Beck me informou da conversa dela com você e ela ficou muito chocada, perturbada com isso. Ela tentou anotar suas palavras assim que terminou, porque teve mais essa. No telefonema, o Marty disse: 'O que seu marido fez comigo foi terrivelmente mau e perverso.' É desnecessário acrescentar que eu fiquei ainda mais chocado e por mais chateado, confesso que não parei de pensar nisso desde então. Também confesso que estou totalmente confuso em nosso último encontro. Você sugeriu que nos encontrássemos apenas na cidade para reduzir despesas. Em retrospecto, eu deveria ter concordado, mas argumentei sem sucesso que em vez disso, eu iria ao AFC com frequência diminuída. Quando nos separamos, trocamos sentimentos amorosos e devo presumir que naquela época você não me considerava um mal. E portanto, peço desculpas, mas eu encerrei minha carta falando sobre nossas 3 décadas de trabalho em conjunto e como isso foi importante para nós dois. E embora eu não conseguisse convencê-lo, você teve a gentileza de anexar o cheque, embora acreditasse que já tinha me pago. Você não teria sido generoso se me considerasse mal. Marty, me incomoda mais do que você pode imaginar que se sinta assim. Por 30 anos, conquistamos tanto profissionalmente, filantropicamente e pessoalmente. E senti que nosso relacionamento estava terminando, mas nunca pensei que seria assim. Eu tenho 2 perguntas, e ambas são sim. A primeira é: como e quando você chegou à conclusão de que eu era mal? A segunda: o que eu fiz pra você? Marty ignorou a carta de Ike. Mas agora, Marty estava completamente sozinho. Depois de quase 30 anos, depois de perder sua irmã, sua sobrinha, seus sobrinhos, seus amigos, ele precisaria descobrir quem de sua vida antiga ele ainda conseguiria recuperar. Nos Hamptons, o Marty acabou anunciando para todos que ele era o dono daquela casa. O jornalista, o Joey, ficou chocado. Aliás, isso deu um problema porque no começo queriam até chamar a polícia porque ninguém acreditava que ele era de fato o dono da casa. Deu uma confusão para explicar tudo isso, mas no fim as pessoas entenderam, chocadas, mas entenderam. E o próximo passo agora era ir atrás de sua irmã, da Phyllis. A Phyllis Shapiro estava no Texas visitando sua filha. E era véspera de Ano Novo de 2010. A casa da Lane, aquela que recebeu a carta, ficava em San Antônio. Então o telefone tocou e quando a Phyllis atendeu, foi difícil entender o que a pessoa do outro lado da linha estava dizendo. Ela ouviu algo como "o irmão Marty". Então ela disse: "Só um minuto, há uma mal conexão, ligue para o meu celular." E ela desligou. Nessa hora, seu pensamento foi: acho melhor me sentar, tenho certeza que alguém está ligando para dizer que o Martin faleceu. A Phyllis não falava com o Marty há 27 anos. E de vez em quando, ela mandava cartões de aniversário ou de ano novo, mas ele nunca respondeu. Exceto uma vez que ela enviou a ele um cartão de aniversário de 60 anos. E então ela recebeu uma carta que dizia: "Senhora Shapiro, desde que expulsei da minha vida há mais de 20 anos, eu não abro seu e-mail e eu apago todas as suas mensagens e usarei todos os meios possíveis para que me deixe. Se continuar, entrarei com uma ordem de restrição." Então, depois disso, ela ficou tão chocada que ela desistiu definitivamente de falar com o irmão. E então, em seu coração, ela disse para si mesma: a próxima notícia que eu vou ter dele é que ele partiu. E o mais triste é que eles viveram no mesmo bairro por todos aqueles anos. E durante muito tempo, ela ia até o porteiro do prédio dele, perguntava se ele estava bem, secretamente, mas
ela só o viu pessoalmente 2 vezes na rua. Ele nunca viu. E depois disso, ela evitou passar por aquela rua. E naquela hora, 1000 pensamentos passaram por sua cabeça. E ela disse: tudo bem, eu me preparei para isso há anos. E vai ficar tudo bem. Vai ser uma perda, mas não será uma perda recente. E aí o celular tocou e ela atendeu e ela ouviu: é o seu irmão Marty. Nessa hora ela pensou: ai meu Deus, ele precisa de um rim, porque apenas isso faria com que ele me ligasse. E ela foi cautelosa. E ele: então, o que você fez da sua vida? E ela pensou: meu Deus, o que ele acha que eu fiz? Eu cuidei dos meus filhos, eu toquei meu rumo. E então Marty pediu para vê-la pessoalmente. Então ela disse: olha, eu estou no Texas e nós não chegaremos em casa até a próxima semana. Então ele disse: você trabalha na sexta-feira? E ela disse: não, não trabalho na sexta. Então ele disse: bem, ótimo. Então na sexta-feira eu vou te buscar e vou te levar para minha casa nos Hamptons. E a primeira coisa que ela pensou foi: você acha que eu vou a algum lugar com você? Com certeza está ficando louco. Ela pensou: meu Deus, o que ele vai fazer comigo? A Phyllis não aceitou ir pro Hamptons com ele, mas ela concordou em vê-lo em outro lugar. Quando ela desligou a ligação, ela disse a Lane: você não vai acreditar quem ligou. A Lane não tinha ouvido falar do tio Marty desde o 13º aniversário. E agora, ela era uma adulta com filhos. E ela também ficou receosa com os possíveis danos que o Marty poderia causar na filha. Os outros filhos também ficaram muito preocupados. Mãe, ele te machucou muito. E ela disse: ele é meu irmão, eu preciso dar uma chance. Pelo menos uma última chance. E Phyllis e Marty decidiram se encontrar para um café antes de irem pro culto na sinagoga. Ele veio, a abraçou e ele disse: antes de você falar qualquer coisa, eu tenho que te dizer, eu mudei o testamento e você e seus filhos vão herdar tudo. E isso era a coisa menos importante para ela. Ela queria seu irmão de volta, não a herança. Eles entraram na cafeteria, se sentaram e quase imediatamente Marty começou a contar tudo sobre o Ike. O Dr. Ike Hirschkopf estava por trás de tudo, ele editou todas as cartas que eu havia escrito. E aí ela rebateu: mas você fez, você tem que assumir a responsabilidade, você tem que assumir a sua parte. Mas conforme o Marty começou a falar, a Phyllis começou a suavizar. Ele explicou: ele editou o que eu disse, o que eu fiz, tudo foi ele que mandou. E então ele perguntou: por que você foi ao meu apartamento, levou as minhas coisas? Por que você foi pra Suíça e limpou a minha conta bancária? E ela respondeu: eu estava apenas tentando chamar sua atenção. E o Marty não se lembra do que ele disse depois disso, porque ele estava maravilhado demais ao ver a Phyllis. Eles terminaram o café, foram na sinagoga e depois conversaram um pouco. E essa conversa durou até 3 horas da manhã e eles combinaram que se encontrariam novamente, e em breve. A Lane podia ver que a sua mãe estava emocionada por estar falando com seu irmão e o relacionamento havia sido estabelecido. Marty queria que a sua irmã fosse ficar no Hamptons com ele por um tempo e no começo ela estava relutante, mas ele continuou a pressionar porque era um lugar perfeito para passar o tempo e conhecer um ao outro. E ele disse: olha, tem piscina, campo de golfe, basquete, tem tudo. E aí ela acabou aceitando. Quando ela chegou na casa, a primeira coisa que ela viu foi a caixa de correio com o nome Isaac Stevens. Depois, quando ela entrou e olhou para as paredes, ela viu fotos de Ike em todos os lugares. Ela ficou chocada e depois comovida, porque ela conseguiu compreender o que seu irmão queria dizer quando explicou que Ike havia assumido sua mente. Mas ela questionou: você não foi criado para ser assim? Como chegou a deixar esse ponto? Conforme eles passaram mais tempo juntos, Phyllis começou a ter vislumbres da vida que Marty tinha vivido. Ela foi para a cozinha e falou: eu vou fazer comida. Aí ele disse: ah, espera, eu vou pegar algo. Aí ele desapareceu em seu quarto e depois ele volta com alimentos. E aí ela disse: por que a comida estava em seu quarto? Aí ele revela que, na verdade, ele não tinha permissão para deixá-la na cozinha. Sua comida deveria ficar em seu quarto. Ela também percebeu que o domínio completo de Marty não havia ido embora completamente. No começo era desconfortável ter Ike por toda a casa. Então eles começaram a mover as coisas pro porão. E depois a Phyllis teve que colocar o Marty em dia sobre os assuntos da família. Ela teve que relatar tudo o que ele perdeu, os nascimentos, os casamentos, os falecimentos. E havia um primo de primeiro grau que o Marty gostava muito. Ele lamentou nunca ter tido a chance de se despedir, porque esse primo acabou partindo também. A Phyllis sentiu que seu irmão estava diferente.
seguinte: quando Ike assumiu o controle, Marty tinha 38 anos. Agora, ele tinha 68. Ela percebeu que ele havia regredido, porque parecia que ele tinha 16. Seus comentários eram inadequados, ele não sabia o que era apropriado ou o que era inapropriado. Ele namorou uma mulher de Nova Jersey e comentou a ela sobre sua celulite. Ela foi embora na mesma hora. Ele não tinha ideia do que era certo ou não. Outro ponto é que ele era muito sensível a qualquer tentativa real ou percebida de controlá-lo. Ele tinha necessidade de provar que era o chefe como uma super compensação. Então a Phyllis passou a não fazer nenhuma sugestão ou se recusou a assumir qualquer papel de liderança, porque qualquer coisa que ela mencionava dizia não. Mas se ela chegasse a alguém, comentasse essa ideia e essa pessoa comentasse com o Marty, ele chegava e dizia: olha, fulano me deu uma ótima ideia. Mas também havia uma outra questão. A Laney. Ninguém perguntou em como ela estava. Ninguém perguntou como ela estava se sentindo. Até que Marty foi até ela, pediu desculpas e ela chorou. Ela não havia percebido que estava tão triste e machucada, porque ela o perdoou. Mas ela disse: eu não vou te convidar para minha casa, para minha vida. Não vou te apresentar aos meus filhos. Vai que você some de novo. O choque daquela carta aparentemente nunca havia sido percebido até então, porque seus irmãos receberam o tio Marty de braços abertos. E demorou muito para que a Laney confiasse nele novamente. Um dia, Phyllis entrou no quarto principal e quando ela abriu o armário da Beck, ela viu mais de 50 presentes de pessoas que estavam agradecendo por ter vindo a alguma festa que o Ike havia dado. O Marty ficou surpreso, porque Ike nunca contou que havia recebido algum presente. Ele também encontrou vários armários cheios de roupas de Ike e Beck. E ela até pensou em doar, mas então ela achou melhor devolver a eles. Foram 5 sacos cheios, pesando ao todo 365 libras. Aí o Marty enviou um e-mail para Beck e ela ligou de volta, só que ele não atendeu. Então ele mandou outro e-mail perguntando quando alguém estaria em casa para receber os pertences. Então a Beck mandou outro e-mail dando uma data, confirmando que sua empregada está em casa para receber. Então passaram-se alguns dias e o telefone tocou e era Beck. E Phyllis estava junto. E ela achou que o Marty iria desmaiar. Beck queria as coisas que, segundo ela, eram de sua família e ainda estavam na casa. E a Phyllis disse: não, nós não devolveremos mais nada, porque isso é prova. E ela falou pro Marty: você precisa ir a público, você precisa fazer com que ele pague. E o Marty concordou, então ele embarcou numa estrada em busca de justiça. E Marty tinha tudo registrado, absolutamente tudo. Durante os anos ele praticamente não jogou nada fora. Então ele tinha recibos, talões de cheque, documentos, todo tipo de prova que ele precisasse estava ali com ele. Foram mais de 3,2 milhões de dólares em pagamento durante os 29 anos juntos com Ike. Foram mais de $1 milhão gastos nas festas que Ike realizou, e esse dinheiro veio através da fundação que ele e o Marty fundaram. Depois o Marty descobriu que Ike pegou seu talão de cheques e assinou com altas quantias para si mesmo. Depois de ter reunido essas evidências, o Marty não sabia bem o que fazer. Então ele levou tudo isso para alguns advogados que conhecia na sinagoga, e os advogados disseram: não tem como você processá-lo, porque você não tem como provar dano. Então o Marty escreveu para o Departamento de Saúde, que tem autoridade para tomar licença médica de alguém. E a reclamação formal foi enviada em 2 de setembro de 2012. A carta era detalhada e continha evidências preliminares. 6 semanas depois, ele recebeu uma resposta do Escritório de Conduta Médica Profissional. A resposta era de uma enfermeira dizendo: quando ele for indiciado criminalmente, você nos avise que iríamos remover a licença dele. Mas antes disso, não estamos interessados. A carta concluiu que a OPMC não tinha jurisdição sobre os problemas que o Marty havia relatado. Então ele contatou a Associação Psiquiatra do Condado de Nova York, apresentando uma reclamação séria com todos os detalhes. E eles responderam: muito bem, obrigado, vamos designar o investigador e investigar. A APA contatou Marty mais algumas vezes depois disso, cada vez solicitando mais e mais documentação. Finalmente, 4 anos depois, Marty recebeu a carta de um médico chamado Henry Weinstein, que era o presidente do comitê de ética da filial da AP Nova York. E ele disse: vamos ter uma audiência em 8 de junho de 2016, 2 meses depois. E o Marty se preparou muito para seus comentários.
comentários, evidências físicas, seu testemunho. Mas então, algumas semanas antes da audiência agendada, ele recebe uma carta dizendo que o Ike havia se demitido da associação e que eles não tinham mais jurisdição, e que o Ike renunciou da Associação Psiquiatra Americana. Então Marty não desistiu. Um amigo chamado Jeffrey o ajudou a redigir uma nova carta para o Departamento de Saúde, fortalecendo sua reclamação sobre a ética do Ike. Então ele deu mais detalhes sobre o que acreditava ser má conduta, principalmente pela questão da fundação, do testamento e o fato até de ter dividido uma conta bancária com o Ike. Isso ainda no ano de 2016. E eles disseram que iam contratar um investigador. Marty contatou a OPMC pelo menos 5 vezes nos próximos 3 anos e recebeu a mesma resposta: estamos investigando. No meio disso tudo, o Ike foi mestre de cerimônias da Conferência Anual de Liderança Ética. Marty ficou chocado com essa. Claro que depois disso ele nunca mais voltou para nenhum tipo de terapia. A essa altura, o Sam e o Bruce se aposentaram. Ele voltou a viajar, algo que havia parado de fazer por causa do Ike. Ele conseguiu recuperar sua família completamente e o seu elo foi restabelecido com muito sucesso. Porém, o Joey começou a fazer uma investigação porque ele ficou indignado com essa história. E ele reuniu todos esses relatos e lançou um podcast, inicialmente de 6 episódios. E nesses áudios de mais ou menos 40 a 46 minutos, o Ike foi exposto totalmente. Esse podcast explodiu, acabou sendo mais ouvido durante 3 semanas seguidas na Apple e virou notícia nos sites do país inteiro. E então outros ex-pacientes começaram a aparecer e a denunciar o Ike. E eles foram atrás do Joey e contaram. Teve uma que contou que ela fazia terapia com o Ike, depois ela o levou para que ele fizesse terapia na empresa. E a partir daí os funcionários começaram a ser demitidos, outros ganhavam extensas férias. E a empresa começou a desmoronar. Teve uma outra mãe que contou que o Ike chegou a convencer a filha dela a não ir para a faculdade de medicina. E a mãe ficou chocada e cortou a relação deles. E aí a filha foi para Israel e se formou em medicina. O outro pai veio e relatou que o Ike o manipulou para que separasse seus 2 filhos. Uma sequência gigantesca de pacientes relatou que o Ike nem os deixava falar nas sessões, mas ele ficava apenas contando sobre o seu fim de semana maravilhoso e badalado. E eu fui para Inglaterra, atendi tal atriz, tal cantor, tal celebridade, o presidente da MSNBC. Aí aquela paciente com o nome fictício Emily apareceu e também revelou que o Ike a manipulou para colocar o nome das suas filhas em seu testamento de 20 milhões de dólares. Mas com uma semana que o podcast estava no ar, um advogado finalmente decidiu processar o Ike. E uma audiência foi marcada e o Marty ficou muito ansioso. E novamente ele se preparou com muita empolgação para testemunhar e fez notas o tempo inteiro. E chegou o dia. Havia um painel com 4 juízes voluntários do estado e o Ike estava presente para ouvir. E o Marty levou um dia e meio testemunhando na frente do advogado do Departamento de Saúde que estava processando o Ike. E logo depois que ele encerrou, ele teve que se retirar, pois não era permitido permanecer. Apenas o respondente pode estar presente em todo o tempo. Aliás, o Ike ficou furioso por causa do testemunho do Marty. Ele ficou escrevendo notas o tempo inteiro para o seu advogado e ele queria fazer perguntas, mas na verdade ele não podia falar nada, apenas seu advogado, e ele não deu um olhar sequer pro Marty. E o Joe entrou em contato com o Ike, e o Ike negou tudo. Ele disse que tudo que ele fez foi em benefício, que ele colocou o nome da Beck no testamento porque o Marty que pediu, que ele assumiu a casa porque o Marty pediu, que ele assumiu a presidência da empresa porque o Marty pediu. Ele não assumia responsabilidade de nada, tudo foi o Marty que pediu. O testemunho de Ike deveria durar 2 dias. Começou em dezembro e acabou em março. Ele estava enrolando. E a essa altura, o interrogatório dele ainda nem tinha começado. Só que aí a pandemia veio e acabou com tudo, paralisando então as audiências. A essa altura o Marty passou a criar abelhas e ainda estava cuidando da empresa de tecidos. Ele também perdeu o medo de confronto com os clientes, com os fornecedores. Ele estava se transformando. E durante seus 30 anos de relacionamento com o Ike, ele não teve nenhum encontro, porque o Ike o desencorajou totalmente. E quando ele se libertou, Marty tentou novos relacionamentos
relacionamentos, só que com mulheres da idade que ele tinha quando conheceu Ike. Ele tentou recuperar sua juventude perdida. Ele não estava pronto para mulheres que tinham filhos, netos, e infelizmente isso não estava dando certo. E o mais chocante é que parte da comunidade judaica do Ike continuou apoiando e o defendendo. Psiquiatras judeus com mais de 30 anos de experiência saíram em defesa de Ike. Eu ouvi muitas explicações de alguns deles, eles conseguiam fazer uma passação de pano assim surpreendente, e eles ainda diziam que o podcast era trabalho de um paciente vingativo e que o Joey estava fazendo isso porque ele tinha ciúmes do Ike, e ainda eles disseram que o Joey tinha conflitos de interesse porque todo fim de semana ele estava jogando golfe ou tênis, mas tudo isso era inútil. O Marty tinha muitas provas, evidências, fotos e documentação. E então o Joey viu o Ike pela última vez. O Ike parecia ter envelhecido, estava cansado, não era mais atlético e robusto, seus cabelos estavam grisalhos e suas mãos tremiam. Depois de uma série de audiências que duraram quase 1 ano e meio, no qual Ike continuou a protestar sua inocência, o Departamento de Saúde do Estado de Nova York decidiu contra Ike Herskov. Alguns dias depois, a decisão total foi publicada. O comitê de audiência sustentou todas as alegações factuais de má conduta profissional, incluindo negligência, negligência grave, incompetência grave, exercida indevidamente, influência indevida e influência à prática fraudulenta moral em aptidão e falha em manter registros. Após plena consideração das penalidades disponíveis, o comitê determinou que, para proteger as pessoas do estado de Nova York, a licença do respondente seria revogada. Foi estabelecido que ele tinha 5 dias para entregar sua licença para praticar no estado de Nova York. Das 16 acusações lançadas contra Ike, o Departamento de Saúde decidiu contra ele em todas as 16 denúncias. E o Marty ficou muito, mas muito feliz, e ele também se sentiu muito, mas muito justiçado. Recentemente, o Marty vendeu sua empresa e foi para a Tailândia. Ele pretende ficar lá 1 ano e meio e depois ir para outro país. O Joey descobriu que depois que o podcast foi lançado, o Ike perdeu todos os seus pacientes. 7 semanas desse caso, e vocês são uns guerreiros, porque a gente acompanhou, quem acompanhou comigo até aqui essa história, a gente fica impressionado com a quantidade de códigos éticos violados aqui, porque são massivamente numerosos. E essa situação, ela não se restringe a apenas esse quadro que nós estamos vendo aqui de terapeuta e paciente. Embora seja incomum ouvir histórias desse tipo relacionados a essa área, essas situações se repetem em muitas outras circunstâncias, e muitas vezes através de um romance, através de um relacionamento conjugal, extraconjugal, de um namoro. Então, muitas vezes, em várias dinâmicas de relacionamento, uma situação como essa pode se refletir durante décadas, o que infelizmente é muito triste e é lamentável, porque a consequência de perder a vida inteira porque você esteve nas mãos de outra pessoa faz com que você sinta que não teve propósito, ou então que perdeu seu propósito, ou então que não valeu nada a pena, porque você foi usado por outro. E isso é muito triste de se ver quando você está analisando essa situação em retrospecto, como esse caso que foi repartido em 7 partes. O Ike usou o Marty para realizar seus sonhos e aspirações não alcançadas, principalmente porque o Marty tinha um pote financeiro que ele jamais poderia ter. E para que ele conseguisse fazer isso sem que houvesse problemas, ele removia as barreiras que pudessem interferir. E nesse caso era a família, porque a família ia alertar, ia falar, olha, isso não está certo, isso passou dos limites, esse homem está indo longe demais. Então ele se aproveitava da fraqueza e explorava isso até desenvolver um vínculo máximo de dependência, onde ele se tornava o centro da vida de seus pacientes. A necessidade de ser engrandecido e de se sentir importante, principalmente com as fotos que ele precisava tirar com as celebridades, era muito gritante. Tanto é que a gente pode analisar aqui que no começo o Ike era incrível o jeito que ele se comunicava com as pessoas, o jeito que ele falava, ele era engraçado, todo mundo gostava de estar em sua companhia. Mas no final, os convidados, as pessoas não suportavam mais estar perto do Ike, porque ele só falava das suas falsas conquistas, porque ele só falava de si mesmo, o quanto ele
ele era poderoso, o quanto ele atendia e o quanto ele fazia. Então o próprio carisma dele se perdeu no seu eu, que ficou enorme ao longo dos anos. E é muito interessante porque numa relação terapeuta-paciente, o cuidado tem que ser muito grande. E o meu cuidado, ele é extremo, principalmente para impedir que um paciente cruze a linha. E é uma observação que eu aprendi através da prática, com o tempo, e eu precisei aprender a ser mais duro do que normalmente eu sou. Porque eu sei, já tive pacientes que se não fossem estabelecidos limites, eles poderiam sair de um vício e ir para o outro, que no caso seria eu. Então essa consciência é uma consciência que eu tive desde o início, mas eu fui aprimorando ao longo do tempo. Só que quando a gente fala do Ike, a premeditação, o aliciamento nessa história toda é particularmente assombrosa. E a sensação de culto, de seita aqui é muito forte. Porque o aspecto manipulador e de convencimento do Ike é o mesmo de um líder de seita. E ele conseguia fazer com que seus pacientes chegassem nesse nível extremo de subserviência. Várias situações que foram narradas aqui, que foram faladas, são extremamente humilhantes, degradantes. Ele colocava seus pacientes numa situação de vergonha que fazia com que eles ficassem algemados ao seu poder e ao seu controle. Então, quanto mais humilhado eles fossem, mais poder ele teria sobre eles. Então ele ganhava a admiração e a confiança do paciente, inicialmente através de um progresso, e depois ele promovia todo um regresso. Hoje tem muito isso, a pessoa te oferece uma solução, mas os objetivos dela são te colocar em cativeiro. E a terapia em si é um lugar de poder, e a administração desse poder precisa ser feito com cuidado. Qualquer um da área de aconselhamento precisa saber disso e tem que saber disso. E é interessante que no fim do relacionamento deles, você pode sentir que o Ike já tinha um nojo muito grande do Marty. E esse nojo que ele passou a desenvolver, que ele passou a ter, foi crescendo com o passar dos anos, porque eu acredito que dentro dele ele ficava indignado com a situação degradante que o Marty se permitia estar. Então, por mais que ele fosse o causador disso tudo, o seu lado racional, o seu outro lado, sabia que aquilo era errado e sabia que aquilo era feio, que era um aspecto feio. Isso gera raiva, gera indignação. Muitas vezes a pessoa que te controla, ela gosta de te controlar, mas ao mesmo tempo ela tem raiva e nojo de você, porque ela olha e fala, seu fraco, como que você não consegue se defender, como que você não consegue lutar, como que você não consegue fazer isso. E ela começa a ver esse indivíduo, que foi o caso do Ike, como um servo desprezível, um servo que não tem valor, um servo que não tem nada. Você não merece nada, seu sujo, seu imundo. Os sentimentos são de indignação extrema. Eu acredito que o Ike já estava por aqui com Marty e chegou em um ponto em que a sensação mais prazerosa era transmitir esse sentimento de desprezo. O quanto eu te desprezo, o quanto eu te renego, o quanto eu quero você longe de mim e você não é digno de receber uma ligação minha sequer. Eu sei que você tá esperando uma ligação minha, porque o Ike sabia, ele sabia, mas ele não quis ligar, porque ele não tava mais suportando, ele tava com nojo extremo. Se fosse uma questão de vida ou morte, o Marty dependesse do Ike para alguma coisa urgente, com certeza ele teria partido. Porque no fundo, ninguém gosta de quem não se dá valor, ninguém gosta de quem não se dá respeito. Você pode analisar no seu próprio círculo, na sua vida, nas suas lembranças, nas suas memórias, aquela pessoa que fica sempre se menosprezando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo, eu não faço, sou um derrotado, eu sou um coitado. Você ouve isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro você já não quer mais ouvir, no quarto você quer distância, você não suporta, porque ninguém gosta, ninguém não faz bem você ver uma pessoa se humilhando o tempo todo. E embora o Marty não fizesse isso falando mal de si mesmo, ele fazia isso através do seu comportamento subserviente. Se você está numa situação parecida ou pior que a do Marty, eu quero te dizer que a pessoa que está no poder, que a pessoa que está no comando na sua vida, que a pessoa que está dizendo para você vai, fica, fala, para, desiste, avança, eu quero te dizer que ela sente exatamente tudo isso que eu acabei de descrever. Ela sente tudo isso de você. Agora o Marty é um outro ponto, porque a baixa autoestima, a vulnerabilidade, fez com que ele caísse numa cilada. E pessoas vulneráveis são aquelas que muitas vezes precisam dar
uma chance para si mesmas, porque é muito conveniente abrir mão do controle, para deixar o outro decidir, o outro fazer, o outro comandar, porque a princípio eu me sinto seguro, há uma falsa sensação de amparo, mas esse controle só revela que eu sou um objeto, que eu sou uma ponte ou tapete para alguém passar e fazer o que quiser. O começo da relação deles foi repleta de flores e cores, mas com o tempo a falsa estrutura começou a ceder, porque ela não dura muito tempo. Nenhuma farsa permanece estável, a menos que o enganado se permita continuar acreditando no engano. E às vezes, quando nós estamos em um lugar em que tudo funciona, a gente quer ficar ali, porque é maravilhoso. Porque quanto menos responsabilidade tivermos, haverá menos pressão, menos prazos, menos fardos e mais garantia de que eu ficarei isento da culpa. Mas isso não é verdade. Filhos que sofrem excesso de controle dos pais na infância, quando se tornam adultos, ou eles ficam subservientes ou não lidam bem com a autoridade. Países que enquadram um regime de maior ou total controle sobre sua população são os que mais gastam com medicamentos para lidar com tristeza, sem contar que normalmente esses países são os que mais têm pessoas que tiram sua própria vida. Para tudo existe um limite, não pode haver centralização de poder, não pode existir uma autoridade absoluta. O mesmo que julga não pode ser o mesmo que investiga, que processa e que prende. Se você vive isso na sua vida pessoal, romântica, familiar ou social, é porque algo está errado. Ou você está dando mais poder do que deveria a um terceiro, ou esse terceiro está usurpando o que não lhe é de direito. E eu sei que hoje em dia as pessoas estão mais preguiçosas e quanto mais ficarem assim, mais fracas ficam, porque no fim, mesmo que queiram resistir, não poderão lutar, porque será tarde demais. Comece assumindo o controle das pequenas coisas. Não se acomode em alguém, não se acomode no sistema. Eu sei que nadar contra a correnteza dá trabalho. Todo mundo vindo enquanto você está indo, ninguém quer se sentir sozinho. E dá vontade mesmo de fazer o que os outros estão fazendo, porque ali eu vou fazer parte da maioria e a princípio dá certo. Eu não preciso me opor, questionar, perguntar, eu deixo de fazer porque não é conveniente para os outros. Mas quando você dar um basta e promover um romper, tudo vai mudar imediatamente e instantaneamente. Você é o único que pode retomar o caminho e ocupar o seu lugar. Ai, pessoal, quero muito agradecer vocês. A gente tá aqui, mais esse trabalho aqui no canal. Vou dizer que não foi fácil esse trabalho de pesquisa, vocês não têm noção de como é difícil fazer a tradução, mas eu agradeço demais por todos que acompanharam, por todos que estão aqui desde o comecinho desse caso, e eu espero que vocês tenham aprendido e refletido o quanto isso acontece nos nossos dias e muitas vezes a gente nem se dá conta. Agradeço os comentários, os incentivos, agradeço o envolvimento, isso fortalece, isso ajuda, isso faz com que esse canal vá pra frente. Eu sou muito grato a vocês. Se você quiser saber mais do meu trabalho, conheça meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, mas se você quiser adquirir pelo meu site, o frete é gratuito, você ganha marcadores, um pôster exclusivo, livro autografado se você quiser, e esse livro conta uma história incrível de um rapaz que se vê preso em uma série de maldições hereditárias, e ele precisa enfrentar um serial killer que está se escondendo em sua própria casa, e aí tem muitas reviravoltas, e você vai se surpreender com essa história. Se você tem Instagram, você pode me seguir por lá, Gustavo M. Psicanalista. Eu também tenho conta do Bom Perfil. Conheço também o canal de Cortes. Lá tem as análises que eu faço no fim de cada caso. Então tenho certeza que você vai poder ouvir muita coisa. Tem muita análise bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado do Gustavo Report. Meu objetivo nessa série é trazer histórias muito profundas e com uma investigação muito bem detalhada. Então tem muita coisa boa vindo por aí. E a gente se vê no próximo caso. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!